Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro Limite Zero de Joe Vitale e eu peço desculpas que eu estou no aeroporto. Vou gravar para vocês do aeroporto, então hoje nós não temos a musiquinha, tá? E alguns barulhos nos arredores, mas vamos lá. Então começa aqui dizendo o seguinte: o meu segundo seminário com o Dr. Heulen foi diferente do primeiro. Embora a mensagem continuasse a ser a respeito de fazer a limpeza e apagar programas e memórias, a abordagem dele foi ainda mais relaxada e improvisada. Ele começou erguendo uma bola de beisebol e perguntando qual que era o objetivo do jogo. E uma pessoa respondeu: fazer um home run. Outro disse: ganhar o jogo. E eu disse: manter os olhos na bola. Exatamente, replicou o Dr. Heulen, com o seu forte sotaque havaiano. Para ganhar o jogo ou fazer um home run, que é uma expressão, de fazer algo no jogo, é preciso então manter os olhos na bola o tempo todo. Mas o que é o beisebol na vida de vocês? Isso foi uma pergunta. E todo mundo ficou em silêncio. A respiração, respondeu uma pessoa. A respiração? Seria isso, o beisebol na nossa vida? Este momento seria o beisebol na nossa vida? Respondeu outra pessoa. E o Dr. Heulen percebeu que não estávamos entendendo o que ele queria dizer, de modo que deu uma resposta. Ele disse: o beisebol é a divindade. Precisamos permanecer concentrados em voltar para o zero, sem memórias, sem programas, apenas zero. Purificando, purificando, purificando. Tudo que você está aqui para fazer é limpar ou não limpar. Você pode escolher tudo o que quiser, mas você não decide se recebe ou não aquilo que escolhe. Você confia na divindade, sabendo que ela fará o que é certo para você. Você acha que sabe mais do que a divindade? É muito pouco provável, então entregue-se. Purifique, purifique, purifique. A minha intenção é ficar em harmonia com a intenção do divino, disse eu ao Dr. Heulen. Bom para você, Joseph. As intenções são limitações. Você decide que quer estacionar na primeira fila. Essa é a sua intenção. Mas a divindade lhe fornece uma vaga a 1 quilômetro de distância. Por que isso? Porque você precisa andar mais. Então, entregue-se. Purifique, purifique, purifique. Passo mais 2 dias com o Dr. Heulen. 13 pessoas estão na sala. Todas a ênfase é em como os problemas ocorrem. Vocês sempre terão problemas, disse o Dr. Heulen. Resisto a essa declaração, mas mesmo assim anoto. Purificar, purificar, purificar. Os problemas são memórias que estão sendo reencenadas, diz ele. E as memórias são programas. Elas não são apenas suas, são compartilhadas também. A maneira de liberar a memória é enviando amor para a divindade. Essa escuta, a divindade escuta, e responde, mas da maneira que é melhor para todos e no momento que é certo para vocês. Vocês escolhem, mas não decidem. Entenderam a diferença? Quem decide é a divindade. Não entendi. Purifique, purifique, purifique. Marvin, um homem alegre e sorridente das Filipinas, se levanta e explica que ele vende carros de luxo no valor de $150 milhões anuais, sem tentar vender nada para ninguém. Ele simplesmente pratica uma limpeza permanente. Tudo o que eu faço é dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo, o dia inteiro, explicou ele no seu inglês com sotaque. Faço uma limpeza enquanto ouço as pessoas, e tudo o que faço é purificar, purificar, purificar. Estou sempre fazendo uma limpeza. Você não tem nenhuma intenção? Eu perguntei cético,
Imagino que ele esteja pelo menos pretendendo vender carros, já que é esse o seu trabalho. Nunca, respondeu ele. Não tenho expectativas, simplesmente apareço no trabalho e faço a minha limpeza. Só isso. Purifique, purifique, purifique. Passei mais 2 dias ouvindo as histórias a respeito da limpeza, narradas por pessoas como você e eu. Mas tudo é muito difícil de aceitar. Apenas fazer a limpeza e dizer eu te amo e o mundo passa por uma transformação? Como assim? Vendemos mais carros, ganhamos mais dinheiro só por isso? Não sei não. Você é totalmente responsável por tudo, afirma o Dr. Heulen. Tudo está em você. Tudo. Não há exceções. Você precisa fazer a limpeza. Caso contrário, não há purificação. Fazer uma limpeza no terrorismo? Purificar, purificar, purificar. Fazer uma limpeza na economia? Purificar, purificar, purificar. Fazer uma limpeza em... o quê? O que mais poderia? Aqui tem um espaço para a gente preencher. Fazer uma limpeza em quê? Pense nisso. Purificar, purificar, purificar. Se faz parte da sua existência, se faz parte da sua experiência, cabe a você fazer a limpeza, insiste o Dr. Heulen. Quando faço uma pausa e ligo para casa para ver como estão Nerissa e os nossos animais de estimação, Nerissa me surpreende, dizendo que tinha passado o dia preparando uma surpresa para mim. Ela tinha uma longa lista de coisas para fazer. Fazer alguma coisa para mim não parecia provável. O que é? Eu pergunto. Uma grande surpresa, disse ela. Me diga o que é. Você nunca vai adivinhar, nem mesmo em 1 milhão de anos, disse ela. Ah, não me faça adivinhar. Não disponho de 1 milhão de anos. Antes de eu lhe dizer o que ela respondeu, vou recuar um pouco no tempo. A Nerissa, ela anda estressada por estar envolvida com um número excessivo de projetos. Ela não está conseguindo mantê-los em dia. Está trabalhando em um vídeo para mim e em outro vídeo para um cliente. Criou um software que deseja promover também. E também tem que cuidar dos animais e da casa quando eu estou viajando. A Nerissa mal tem tempo para planejar o seu dia. Quem dirá para trabalhar nos seus inúmeros projetos? Imagine então a minha surpresa quando ela disse o seguinte: reformei o seu closet. Purifique, purifique, purifique. Eu fiquei embasbacado. Arrumar o meu closet não estava na lista dela de coisas a fazer, nem mesmo na minha. Peguei todas as suas roupas, disse ela. Retirei das prateleiras, construí novas prateleiras, voltei a pendurar as suas roupas. Coloquei as roupas que estavam empilhadas em cabides e reorganizei as roupas que estavam no chão. Isso é tão surpreendente para mim quanto se ela me dissesse que fez um cheque no valor de, 5 milhões de dólares. Era inacreditável. E o que a levou a fazer tudo isso? Eu perguntei a ela. Bom, já faz algum tempo que eu vinha querendo arrumar o seu closet, retrucou ela. Ela já queria arrumar o meu closet? Bom, é possível, mas ela não tinha tempo. Isso aconteceu do nada. O Dr. Heulen afirma que quando limpamos as memórias, o que tem lugar é inspiração. Nerissa aparentemente se viu inspirada a arrumar o meu closet, e uma metáfora e uma prova de que a limpeza interior conduz a resultados externos. Não podemos planejar quais serão os resultados externos. Repetindo, podemos escolher, mas não podemos decidir. Mais tarde, no quarto de hotel onde o Dr. Heulen estava hospedado, ele e eu nos sentamos como mestre e discípulo. Mas devo comentar que ele me trata como mestre. Joseph, disse ele, você é uma das 10 pessoas originais de Deus. Eu sou? Sinto-me lisonjeado, mas admito que não tenho a menor ideia do que ele está falando nesse momento. E ele continuou. Você veio ao mundo para ajudar a despertar o divino nas pessoas, explica o Dr. Heulen. Os textos que você escreve são fascinantes. Este é o seu dom, mas existem mais coisas. Mais coisas? Eu perguntei.
Purifique, purifique, purifique. Você é o homem J dos negócios, replica ele. Você sabe disso? Você sabe o que é isso? Não tenho a menor ideia, disse a ele. Você é o Jesus dos negócios, explica ele, o batedor da mudança. Enquanto ele fala, eu penso que é melhor manter essa conversa em segredo. Ninguém jamais vai acreditar nela, se nem eu acredito. Purifique, purifique, purifique. Quando eu estava com a Morná, disse ele, refletindo sobre os anos que passou com a Kahuna, que lhe ensinou a forma atualizada do Ho Oponopono que ele ensina hoje. Durante os 5 primeiros anos, ele disse, achei que ela era louca. No entanto, certo dia, essa ideia desapareceu. O estilo do Dr. Heulen é divagante, é poético e visionário. Ele parece usar simultaneamente o lado direito e esquerdo do cérebro, enquanto o restante de nós se apoia apenas em um dos lados. Ele para de me dizer que eu sou o salvador dos negócios e passa a falar a respeito de Morná. De certa maneira, isso é cativante. Eu estou fascinado e quero saber ainda mais. Há um aro ao redor da sua cabeça, Joseph, comenta o Dr. Heulen, enxergando uma coisa que eu não vejo e nem sinto em mim. Ele é formado por símbolos monetários como águias, diz o Dr. Heulen. Por alguma razão, eu senti o ímpeto de mostrar a ele um anel que eu estava usando. É um anel de ouro maciço, com 2.500 anos de idade da Roma Antiga. Ele estendeu a mão e eu coloquei o anel na palma da mão dele. A palavra gravada no anel é latina, eu expliquei. Fidem significa fé. E o Dr. Heulen ficou em silêncio enquanto segurou o anel. Ele parecia estar recebendo imagens ou impressões. Fiquei em silêncio também enquanto ele parecia estar entrando em sintonia com o anel. Você foi um grande orador em uma vida passada, disse ele, mas foi cercado por uma multidão e assassinado. Este anel está curando essa memória para você. Isso é interessante. Frequentemente eu tinha lampejos de ter sido um orador famoso no passado, mas eu sentia medo de falar em público hoje porque fui assassinado no passado depois de um discurso. Eu achava que se tratava de uma memória criada pelo ego e não de uma vida passada. De alguma maneira, o Dr. Heulen captou a memória ao segurar o meu anel. Eu raramente o uso, confessei. Use-o mais, use-o sempre, disse ele. Ele olhou fixamente para o anel. É incrível. Este anel foi usado por um agente de cura que sabia o valor de conhece-te a ti mesmo. Estou fascinado. O Dr. Heulen tem a aura de um mar calmo e uma tempestade de realidade. Enquanto o mundo rodopia ao seu redor, ele parece imóvel. Ele fala o que sente, aceitando qualquer coisa que aconteça e seja dita. Ele me olha e olha para os meus pés. Joseph, meu Deus, eu deveria estar sentado aos seus pés, diz ele genuinamente emocionado com alguma coisa que está vendo em mim. Você é como os deuses, disse ele. Purifique, purifique, purifique. Estamos aqui para fazer uma limpeza, lembra ele a todos nós durante o treinamento no fim da semana. Limpem sempre, incessantemente, de maneira a purificar todas as memórias para que o divino possa nos inspirar a fazer o que viemos ao mundo para fazer. Purifique, purifique, purifique. Durante o treinamento, percebo que fiz uma limpeza em um dos meus livros, mas não em outro. Eu tinha passado algum tempo amando The Attractor Factor, que é o fator de atração, que se tornou um best-seller número 1 da lista. Entretanto, não passei muito tempo amando outro livro meu, que foi um outro livro. Existe um cliente nascendo a cada minuto, Este é outro livro que não vendeu tão bem. E eu entendi isso como um ímpeto de energia subindo pela minha coluna.
e é por esse motivo que o livro não tinha vendido tão bem quanto os outros. Quando eu participei do meu primeiro treinamento, aprendi que eu poderia usar a borracha da extremidade do lápis para ajudar na limpeza. Eu dava pancadinhas no objeto com a borracha. E é isso. É um símbolo ou até mesmo um fato de limpar as memórias. E deixei à vista um exemplar do meu novo livro na ocasião. E coloquei o lápis sobre ele. Todos os dias, durante meses, eu dei pancadinhas nele. Sempre que eu passava pelo livro, eu parava, pegava o lápis e dava pancadinhas no exemplar com a extremidade onde estava a borracha. Você pode me chamar de maluco, mas esse era um acionador psicológico destinado à borracha, destinado a me ajudar a purificar quaisquer memórias ao redor daquele livro. Bem, o livro veio a ser um best-seller instantâneo e permaneceu durante 4 dias em primeiro lugar na lista dos mais vendidos. As empresas grandes compraram milhares de exemplares. A Walmart me fez um estoque e ele foi destacado na revista Woman's Day. Mas eu não tinha feito nenhuma limpeza até então. No livro, há um cliente nascendo a cada minuto. O livro foi lançado, chegou perto da lista dos best-sellers, mas não alcançou os 10 mais vendidos. E eu também coordenei um grande golpe de publicidade para tentar atrair a atração e a atenção para o livro. Ele recebeu alguma atenção, mas não obteve vendas imediatas. Conversei então com o Dr. Heulen a respeito do assunto, e ele disse: mergulhe mentalmente o livro em um copo da água com uma fruta dentro. Eu sei que parece loucura, mas assinale a data de hoje. Mergulhe o livro na água e veja o que acontece. Ele também me surpreendeu ao perguntar a respeito de Oprah. Você quer aparecer no programa dela? Ele me perguntou. Gaguejei que adoraria que isso acontecesse em algum momento, e naquela ocasião eu ainda não estivera no programa do Larry King, de modo que o programa da Oprah me parecia um salto e tanto. Você precisa estar purificando para não ter nenhum bloqueio, recomendou o Dr. Heulen. Então, purifique, purifique, purifique. 2 autores foram ao programa dela e tiveram um bloqueio, ele explicou. Não quero que isso aconteça comigo, comentei. Então você precisa desistir da ideia de que as pessoas fazem as coisas por você. Elas fazem as coisas por si mesmas. Tudo o que você precisa fazer é uma limpeza. Purifique, purifique, purifique. Antes de me despedir do Dr. Heulen nesta viagem, voltei a lhe fazer perguntas sobre os anos em que ele foi psicólogo da equipe do hospital onde estavam os criminosos que sofriam das doenças mentais. Quero que você entenda bem uma coisa, disse ele. Não foi fácil e eu não fiz tudo sozinho. Fui embora desejando saber mais sobre aquilo, muito mais. Purifique, purifique, purifique. Parece que todo mundo que faz Ho'oponopono tem uma história fascinante para contar. Por exemplo, foi um depoimento da Dana. Ela disse o seguinte: participei recentemente da reunião do Ho'oponopono na Filadélfia. Quero agradecer profunda e humildemente do fundo do meu coração por ter me feito relembrar o caminho para o lar. Sou eternamente grata ao Divino, ao Senhor e a todas as crianças que o ajudaram a realizar esta obra de ensinamento. O que se segue é uma espécie de depoimento em resposta ao seminário. É uma maneira de compartilhar com aqueles que poderão duvidar do poder do Ho'oponopono. Se for proveitoso divulgá-lo, por favor, o faça. Se não interessar, descarte e que possa a minha gratidão a todos ser suficiente. Agradeço a todos do fundo do meu coração. Que Deus lhe conceda paz, sabedoria, saúde e uma longa vida na qual possam purificar e voltar para o lar. Muito amor e muitas bênçãos. Dana. E agora,
ela vai ler um depoimento bem comprido sobre dessa reunião do Ho Oponopono na Filadélfia. Eu vou reservar este depoimento para o próximo áudio, porque senão vai ficar muito comprido o nosso áudio, né? Vocês viram que vários momentos do livro ele fala o purifique, 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 né? Uma das coisas que me pegou bastante do áudio anterior foi a questão de ele falar que se a gente soubesse a grandiosidade, né, do que a gente está limpando quando a gente usa as palavras do eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grato, a gente faria ainda mais limpeza, a gente se esforçaria ainda mais para limpar. Então me chamou muito a atenção e vamos limpar, né, gente? Vamos limpar. E outra coisa que eu acho bem importante, interessante, é a gente não se sobrecarregar com muitas técnicas. Estava falando com uma amiga hoje, né? E ela falou que ela tá fazendo um detox, assim, um pouco de tantas técnicas e tantos áudios e de tantos terapeutas e de tantas terapias que ela já fez. Porque a gente acaba entrando para desenvolver a nossa espiritualidade, né? E a gente começa a buscar muitas coisas, que é ótimo. Vai meditação, vai livro da gratidão, vamos ler livros, vamos escutar áudios, vamos ouvir terapeutas, vamos marcar uma sessão de terapia, vamos fazer Theta Healing, barra de Access, Reiki, né? E assim vai. Uma infinidade de terapias e técnicas que são muito produtivas, sim, e elas dão resultado, sim, porque tudo que a gente faz com amor e foco e com fé a gente alcança, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção hoje conversando com essa amiga ela falou: Débora, eu passei tanto tempo, uns 2, 3 anos direto, né, acordando com meditação, e aí escutava não sei quem no YouTube, e aí já fazia a técnica não sei do que, aí ao meio-dia, no horário de trabalho, já ouvia mais não sei quem, aí já ficava escutando o outro áudio da outra pessoa, aí de noite fazia outra técnica e assim por diante. E aí a gente chega num momento que tu tá fazendo tanta coisa já por obrigação, né? Só porque se comprometeu, não, porque eu tenho que fazer. E aquilo nem tá te trazendo uma coisa boa, tá te trazendo uma sobrecarga, né? E muitas vezes a gente nem sabe o que tá funcionando, o que não tá. Porque tá fazendo tantas coisas que, primeiro, às vezes não faz nada direito, né? E às vezes não dá resultado nenhum, porque olha só, se a gente procura tanta coisa, o que a gente está vibrando? Que está faltando algo, que eu não estou satisfeita comigo. Porque se eu tivesse satisfeita, eu não ia atrás de tanta coisa, de tanta mudança, não é mesmo? Então a gente tem que cuidar para daqui a pouco não estar desesperado, fazendo tudo que é técnica e lendo tudo que é coisa e ouvindo tudo que é áudio e vendo tudo que é vídeo e não aplicando nada. Ou aplicando tudo e não tendo resultado de nada, só piorando, né? Só sentindo que as coisas estão piorando. Por que está piorando? Porque a gente fica vibrando que eu não sou boa o suficiente, que eu preciso mudar. E aí o que eu vou atrair mais? Mais do mesmo. Eu vou atrair aquilo que eu sou. Eu vou atrair mais técnicas, mais coisas que podem me ajudar a mudar. Eu vou atrair mais insatisfação para que eu me mantenha nesta busca de mudança. E eu não tô falando que a gente tem que parar de mudar, mas eu percebi hoje que a gente precisa fazer as coisas com calma, né? A gente precisa se respeitar, a gente precisa talvez fazer uma coisa de cada vez, né? Escutar o Ho Oponopono, agora o livro do Ho Oponopono, por exemplo, que eu tô lendo, né? Eu me comprometi com o grupo e amo, então eu vou a partir de agora focar só no livro que eu tô lendo. Agora eu vou focar só no Ho Oponopono, fazer o Ho Oponopono durante todo o livro, né? Fazer a meditação que a gente combinou, que eu venho fazendo. Então, e não vou fazer mais nada, e não estou realmente fazendo outras coisas, né? E para que as coisas possam também dar um resultado, para que não seja pesado, para que não seja maçante, para que não seja algo obrigatório, que perde a graça, que não faz mais bem, faz mais mal do que bem, né? Aquele desespero de querer absorver tudo. Então,
fazer as coisas uma coisa de cada vez, para assimilação, para ser melhor a assimilação, para a gente absorver melhor e para dar um resultado melhor. E mais em paz, né? Mais tranquilo, vou fazer porque me faz bem, repetir as palavras e assim por diante. Eu achei muito legal ela ter me falado, Débora, eu tô fazendo um detox dessas técnicas e terapias todas, porque eu estava me sentindo muito frustrada de não conseguir, né, limpar as minhas crenças, de não conseguir, de fazer e não ter resultado. E aí o detox que ela me disse me chamou a atenção, que linkou com o nosso livro, né, de limpeza, de purificar. Então, purificar essa limpeza, fazer essa limpeza em nós, né, e deixar fluir um pouco mais, não ser tão rígido com a gente mesmo, né? Então, pessoal, eu desejo a vocês boas reflexões a partir deste áudio e vamos purificar. Até o próximo áudio.